Sejam muito bem-vindos, jogadores, ao fantástico e fabuloso mundo de Flesh and Blood. Eu sou o Igor, eu tô aqui hoje com o Luquinha. E aí? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os recentes bans, né, que tivemos, as mudanças que tivemos no Flesh and Blood, nessa última segunda. Vamos começar aqui falando sobre o Blitz, vamos deixar o CC, né, a parte importante pro final do vídeo pra dar aquela animada. Pode ser? Feito. Beleza. Começar pelo que menos importa e ir subindo por ordem de importância, né? Bom, vamos começar aqui com Blitz, onde tivemos ban na Channel Lightning Valley e Flicker Wisp. São cartas que a Aurora usa. Count Your Blessings, que é uma carta que ela vai voltar aí hoje ainda, mas é uma carta um pouco chata, né? Ela ganha vida igual a quantidade de Count Your Blessings tem no sério. E Storm Strider, a bota lendária de mago, cada vez mais aí tendo bans de mago no Blitz. E aí, o que você achou desses bans? Lightning Valley e Flicker Wisp, mano, nada além do necessário, né? Acho que eles demoraram até muito pra banir essas cartas. A Aurora é muito forte no Blitz. Qualquer agro que é muito forte no CC vai ser absurdo no Blitz. O Zen era a mesma coisa. Tib, eu acho que foi um ban meio de... Eles quiseram banir já agora, pra não precisar banir mais tarde, porque com esses bans, os outros, talvez o formato fique mais lento, e aí Cib comece a ser um problema. Até o momento não era. E Striders, eu acho meio controverso o ban de Striders, eu não sou muito fã, não. Cara, Striders é difícil, porque ao mesmo tempo que eu entendo, porque Mago no Blitz é um problema. Inclusive eles falam aqui que Mago sempre foi top tier no Blitz, é uma verdade. Porque ele tem facilidade de causar 20 de dano no turno do oponente, um momento que e é difícil de bloquear dano arcano, né? Mas ao mesmo tempo, o Mago sem a Strider, ele cai muito de prioridade. Principalmente a Blaze, que foi um personagem feito pro Blitz, ela vai cair muito de... Eu acho também que a Striders, ela é uma equipe que é muito a cara do mago, assim, entendeu? Uhum. Ele fala muito sobre a identidade de mago. Tanto que é o... Não é mais, né? Mas foi por um tempo o único lendário de mago, né? A outra era a Alluvion, que é praticamente uma null rune melhor. Então nem conto tanto. Até o bracinho que a gente tem agora, lendário de mago, também, o né? novo. É uma carta que só o Não Auxílio usa. E é muito específica para o Auxílio. Podia ser spec do Auxílio aquela Podia carta. facilmente. Entendeu? E a Striders é muito sobre o que o mago quer fazer, né? E aí você, na minha opinião, tira um pouco da individualidade dos magos, né? No formato. Mas realmente é uma carta super problemática, principalmente no Blitz. No CC ela é um pouco problemática. No Blitz... No CC eu acho ela bem justa. O Kano cada vez mais está se afastando de usar Striders. Eles usam Striders como backup, não como uma ideia principal. A própria Verdance está usando ela também como um backup. O combo dela ela faz mesmo no turno dela. Então a Striders está cada vez mais sendo jogada pro lado no mundo do CC. No Blitz é que ela é um bom finisher, né? Porque você pode fazer méritos pra 6 ali, 6 é quase metade da vida do oponente. Então... Qualquer rampzinho, isso aí já vai pra um 7, 8, já é muita coisa. Então no Blitz realmente eu acho muito um ban justo, mas um ban triste. É um ban triste. Sim. Eu não consigo falar que ela é um ban injusto. Eu só acho que talvez eles podiam ter tentado outra coisa antes. Mas ok também. Quando eu digo que ela é problemática no CC, eu não digo nem hoje. Mas eu acho que é um equipamento que ele é muito forte. E ele deve restringir um pouco o design da LSS também, né? Com certeza. Qualquer carta de mago que você vai... Qualquer no-attack action de mago que você vai fazer, tem que pensar, tá, e se o meu camaradinha jogador for tentar usar Striders pra fazer isso no turno do cara? Será que fica muito babaca? E normalmente fica, né? Normalmente fica meio babaca. Mas... é isso. Felizmente nada muito controverso, tipo, demais, uma coisa que alguém ficaria triste, não. O Blitz, apesar de tudo, né? Um formato bem secundário hoje. Quase terciário aí, porque o Living Legends está tomando esse espaço que o Blitz tinha. Eu acho que o Project Blue já tem mais entusiastas do que o Blitz hoje em dia. O Blitz, eu acho que vai seguir Terra de Ninguém, como ele era antes desses bans, e vai continuar sendo.
talvez sem a Aurora seja um pouco mais difícil de você abusar do fato de seu oponente ter só 20 de vida, mas não tanto assim também, não. Vários bonecos ainda dão 20 de dano no mesmo turno, assim. Sim. A gente ainda tem Caio, né, no Blitz. Sim, Datadol também é um boneco Datadol. bem problemático do Blitz. E Datadol talvez ganhe coisas novas agora nessa próxima coleção. Talvez. Sim. Então, E- Blitz tá bem perigoso. E pra ela tudo é de graça, né? Então, qualquer coisinha que sai... Enfim. É isso, foda-se Blitz, né? Bans ruins. Não, eu achei bans bons até. Tirando a Strider, eu achei duvidoso, mas ainda justo. De resto, nada muito demais. Bom, vamos falar do LL então? Lugar bom? Vamos. Bom, Vamos. Nossa, e aqui tem coisa pra falar, hein? LL aconteceu muita coisa. Baniram Carrion Husk, Deadwood Dish e Succumb to Temptation pra só um personagem, que no caso é o Shane. Enquanto isso, hipotermia foi restrita. E é Desrestrita. desrestrita, o que ajuda muito os gelos contra esses personagens como o Monte Gogen, no caso o Shane principalmente, mas o próprio Zen também. Então ajuda bastante a Aurora, se elas chegarem a descerem, né? E Crown of Seeds foi banida de volta, porque essa carta é ridícula, quebrada, injusta. Não tem como. Vários personagens. Dá pra ver até a hipotermia tendo sido desrestrita pra dar uma ajudada nos bonecos de Crown. Uhum. Eu acho que Crown era ok até antes de Rosetta. Depois de Rosetta, impossível. Os bonecos são muito fortes, eles têm muitas cartas boas. Entendeu? O Chain, eu vou ser sincero, falar que eu joguei contra poucos Chains, mas realmente vendo essas restrições aqui eu tenho medo, viu? O boneco bate muito, tem muito disrupt. Parece extremamente consistente, assim. Me parece simplesmente a melhor opção, vendo assim a lista por cima. Agora talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade, mas nem tanta, né? Porque esse cu ainda vai ser jogado, você ainda vai tomar esse cu. Ainda vai tomar no cu. A verdade é que o Shane não perdeu nada, né? Eles só tiraram que ele ganhou. Sim, exatamente. Exatamente. Então, ele perdeu a Husky. A Husky é muito importante pra match contra Starvo. Porque você impedia de um Crippling Crush, de um Spinal Crush acertar. Ele vai perder esse valor. Ainda assim, bonecaço. Hipotermia, ver mais jogo também, talvez coloque o Chain em xeque, porque... Sim. Mas que eu acho que coloca mais o oponente dele em xeque, porque você tem que achar a hipotermia muito rápido, senão você vai só ser evaporado. Ainda assim, tomar a hipotermia no Chain eu acho que é tenebroso. Nada dele tem Gogen natural, né? Mas praticamente nada. Existe aquele negócio, né? O Shane virou LL mesmo que hipotermia existindo, antes do mesmo do Odin e da Slender. É verdade. Isso é um ponto. Então, não é o caso da hipotermia, nunca dificultou o problema, a vida dele. Ainda mais agora que ele tem mais ferramentas pra jogar, né? Ele joga com razoavelmente bastante azul também, ele não é um deck extremamente headliner. É porque quase tudo que ele roda é Rainbow, né? Sim, Então ele tem bastante azul mesmo. Parte importante do Living Legend aqui. O que você ia falar, foi mal? Não, ele é um herói muito problemático. Por causa da pool dele. A pool dele é muito boa pra ele. Sim. Ele consegue usar tudo, né? Praticamente. Um monte de comum, rara, que você não vê por aí porque só ele usa. Então, a 27 mesmo não usa. E neles são absurdas. Sim. E neles são absurdas. Sim. E ele consegue usar as cartas da Vincent também, né? Também usa as cartas da Vincent. Ele consegue usar os... antes dele subir no Blitz, a lista que a galera tava jogando era a lista com os Runegates, né? O Dirge, ele foi restrito aí por causa disso. Ele chegava e batia 6. Ele simplesmente chegava, batia por 0 manas, 6 quebrando arsenal Gogen. Justo. E às vezes no final da chain ainda, né? Numa chain que ele já bateu 2, 3 vezes, uns 4, 5 Gogen. É um boneco bem desagradável. Sim,
demais. Então, basicamente, os bans foram feitos para ele, né? Crown of Seeds aí foi banida porque realmente ela é muito forte. Ela tira muito valor, principalmente com o Starvo e o Old Ring. Principalmente Starvo. Starvo é um problema, outro problema, mas pelo do Starvo é o Starvo. Você conseguir... É o boneco, né? Se não baneia o boneco, não tem o que fazer. Mas você conseguir ficar sincando a sua mão pra acertar o Starvo o máximo de turnos possível, e quando você acerta ele é só muito valor, tá ligado? Não, e ela previne de dano ainda, e se Sim. você não tiver, se você tiver a túnica, você ainda faz isso de graça. Exatamente. Sem noção. A cada 3 turnos você faz uma de graça. é um de valor de graça e se você tiver escudo do muito bode, provavelmente você bloqueia Starvo. 2 ali, com o escudo do bode também, pitchando. É muito forte, muito, muito forte. Crown of Seeds. Então, a melhor parte desses bans do LL, melhor ou pior, né? Aí vai depender de cada um. Mas a parte mais interessante, com certeza, é o que anunciaram nesse textinho aqui. Que talvez uma galera não tenha lido, porque jogador de TCG só lê as figuras, né? Mas acho que esse momento todo mundo já deve saber. Living Legend vai se tornar um formato minimamente competitivo. Que dá pra falar que é um formato competitivo agora, falo dessa forma. Ele vai aparecer no World Championship. Não sabemos como ainda, mas aqui eles dizem que podemos esperar que ele vai ter um papel determinante no Worlds, né? E também na próxima ProQuest Season vamos ter formato Living Legend. Não sabemos também se vai ser só Living Legend ou se vai ser Living Legend e ou CC na ProQuest Season que vem. Ou talvez só LL Draft. É uma outra opção. O LL Draft. Ou sei lá. Mas... Não sabemos como vai ser no Worlds também, né? Se vai ser do Worlds pode ser muita LLCC, coisa. LL Draft, os 3. Às vezes ela nem vai pro World em si, ela vai pra um calling do lado. Mas a gente já teve LL em calling, acho que não, mas em Battle Hardened já, né? Battle Hardened já. A Battle Hardened tem uns formatinhos diferentes às vezes também. Sim. Tem uns Blitz. Agora, no Worlds é novidade. E no ProQuest também. E qual que é a sua opinião sobre isso? O do competitivo? Do LL se tornar no formato mais competitivo. Eu acho interessante, tá? Interessante. Dito isso, eu acho que é muito complicado de você balancear esse LL. Eu concordo. O que acontece hoje no LL? Você tem heróis muito específicos que funcionam bem. Então você pode usar um Starvo, pode usar um Shane, você pode arriscar jogando com uma Lander, você pode arriscar jogando com uma Lexi. A partir daí os bonecos vão ficando cada vez piores. Por exemplo, um Kano, ele funciona. Funciona como se fosse um Kano da época do Zen ali, MST. Ele combava rapidinho. Bando dos tomos, né? Isso. Mas, já que baniram coisas, ou Floodgates, ele não é um Kano exagerado. Então ele não consegue passar, por exemplo, do Starvo. Ele não passa, por exemplo, do Shane. Sem condições. Dá pra você tentar arriscar. Até do Odin ele tem bastante dificuldade por causa do Heart of Ice. Até né? da Lander. A Lander é um problema pra ele. Então, vários bonecos... A própria Lander, ela já não é boa. Mago nenhum vai ser bom no LL, essa é a verdade. O Ranger também não tá bem. Olha, eu chutaria que talvez o melhor mago do LL seja o Auxílio ou a Verdance. Eu diria que nem talvez o Auxílio ainda. Summersault tá banido. Banido não, restrito. Verdade. Por causa do Starvo. O problema dele é o Starvo. O Starvo é muito bom, aí ele usa elétrico. Aí o boneco elétrico é ruim por causa disso. Mas então, tem várias classes que elas só não vão jogar o LL. Porque tem classes muito dominantes. O Warrior, por exemplo, mano. Porra. Esquece, né? Esquece. O Warrior e Mechanologista são bonecos que você nem pensa, nem arrisca. Você gosta de jogar de Guardian, mano? Tem que ser o Odin e ainda não é o melhor boneco. O Odin jogo, é muito fraco comparado contra bem mid. Aí você vai pegar um Starvo. Mano, Starvo não é Guardian, ele é, sei lá, uma aberração, mas ele não é um Guardian. Ninja você pode tentar jogar de Zen. Zen não é tão ruim assim. Sim. Mas não é tão bom contra um Shane, por exemplo, de agro. Não.
Uma Com coisa certeza não. uma coisa que eu vejo no LL é que lembra muito a como era o jogo há 2 anos atrás. Por causa Uhum. que era essa época que existia a tríplice de Starvo, Chane e Prism. A Prism não joga, felizmente, mas os outros dois jogam finamente e eles dois dominam muito o formato. Sim. Acho que ainda tem algumas opções pra jogar. Acho que Sib é uma arma bem forte, é um deck bem retranqueiro de Sib, dá pra tentar jogar. O Starvo é fadigável. Starvo e Chane, né? Os Ele dois são bem fadigáveis. Sim, eu Mas. acho. Nossa, eu acho que eu prefiro tentar fadigar um Starvo do que um Shane, viu? Ainda, mas. Dá pra fadigar os dois, dá pra morrer também, bem tranquilamente. Se qualquer um deles resolver comprar muito bem, você morre. Aham. Sem. Sim, sem nem pestanear. Mas dá pra tentar. Mas eu realmente acho o formato muito selva. Eu acho Sim. também o formato meio caro. Não que o CC seja barato, mas. Ele É é mais mais. caro do que o CC, eu não costumo jogar LL. Acho que só do fato de você ter que ter um deck LL e um deck CC já é uma coisa, né? E, por exemplo, eu jogo, de novo, de Warrior no... Não, até de Ninja, eu jogo de Syndra no CC, que é um deck válido. Muita gente começou no jogo agora, joga de Syndra, porque é um boneco recente, é uma boneca bem chamativa, uma gameplay fácil. E se você quiser jogar LL, ou você vai ter que jogar de Syndra, e você vai ser completamente aniquilado, Tem como jogar de Syndra no LL? Não tem. Não tem. entendeu? É um passo muito grande sair do CC pra LL, porque a maioria dos decks, tipo, o deck teoricamente é válido, mas você não tem a menor chance de jogar. É tipo você tentar jogar Legacy com deck Modern, entendeu? Acho que você ainda sai melhor fazendo isso. Entendeu? Uhum. Agora, o pessoal vai ter que montar um outro deck pra jogar LL, que vai ter ProQuest, vai ter Worlds, né? Acho que a pessoa que vai pro Worlds, ela já deve ter um deck LL, assim. Beleza. Agora, ProQuest, eu não gostei da inclusão dele no ProQuest. No ProQuest, eu acho que podia continuar sendo CC. Agora, nos campeonatos de Tier 3 pra cima, eu acho uma adição bem legal, bem interessante. Seria legal acho que é no Worlds que tem. São dois negócios, são duas séries de CC, duas séries de draft. Talvez fazer Uhum. duas séries de CC, uma série de draft e uma série de LL. Quem sabe? Sim, sim. A draft é Ou até um. no, C... Fala. até no D2, assim, sei lá, talvez, você fazer... Então, no lugar de fazer draft, você faz o LL. Sim, eu acho Oh. interessante. Aí eu acho justo, porque a gente tá falando de um nível muito mais alto, de jogadores que você já pode esperar que eles vão ter tanto o deck CC deles da melhor forma possível, que eles já vão ter uma pool muito grande, que são jogadores que estão competindo por bastante dinheiro, Uhum. e eu acho ok você cobrar deles ter um deck LL também. Agora no ProQuest, mano, eu vi algum vídeo hoje, eu não lembro exatamente quem que era sobre isso, acho que era do Léo Pessoa, sei lá, que ele falava sobre isso, sim, né? E realmente, tipo, o ProQuest e o RTN são campeonatos que muitos iniciantes começam no competitivo. É literalmente o próximo passo depois do Armory, né? Depois do Skirmish. Então, não acho tão justo. Mas aí um segundo ponto. Se você pensar que talvez o ProQuest possa ser CC ou LL, tem motivo para talvez uma loja na sua cidade, por exemplo, entre 5, se você for de São Paulo, entre 7, 8, Sim, fazer um LL. Até divertido. é, Você tem opções, realmente. sabe? Se você gosta daquele formato, você pode ir lá jogar naquela loja. Outras lojas vão. É igual draft. As outras lojas vão fazer CC prioritariamente. Mas uma entre várias lojas faz o LL. É uma opção, Kit, não é ruim. eu acho justo. Eu acho que é um formato meio abusável também, de certa forma. Eu acho que o meta dele é muito esquisito. Tem bonecos que são muito, muito fortes, tem bonecos que são injogáveis. Mas eu acho ok nessa decisão, assim, no final das contas. Mesmo tendo esses apontamentos, eu acho divertido, dá uma mudada no jogo.
Antes do World a gente ainda vai ter mais alguns bans, né? Então, quem sabe eles não dão aquela ajeitada. Inclusive, eu acho que talvez a temporada de ProQuest seja uma ideia, seja a ideia eles experimentarem esse formato como competitivo. Agora, inclusive, eles não sei, acho que não falam aqui, mas inclusive agora com o Jam, eles recebendo todas as listas, eles conseguem ver o que tá sendo abusado. Então talvez essa seja a ideia do ProQuest, inclusive, né? Usar o ProQuest pra balancear o formato. Se for isso, God, né? Esse é o ideal. Esperamos que seja isso aí, ó. Se não for aí, uma ó, season dê de ideia. ProQuest. Só precisam saber português. Alô, James White. Enfim. Vamos Eu falar acho que sobre dá uma mudada no jogo. Sim. E é legal. Vamos falar sobre o Commoner. Curtinho aí, pequeno, né? Tirou o Reality Reflector. Tudo isso. Isso é muita coisa, na verdade. Pra quem jogou Commoner, a Enigma tava ganhando tudo, porque boneco chato, ela só bloca tudo, paga 2 manas, bate 5, 6, bate 5. Você fala, da hora, tomei. Aí ela vai fazer isso daí de novo, é a mesma coisa. Vai blocar tudo, vai bater 5. Vai blocar tudo, vai bater 5. É insuportável esse bicho, é muito valor, muito valor. É uma arma que devia ter ido junto com o outro ban das armas, né? Deveria. Ela, inclusive, acho melhor do que o Onimun nessa questão. Não melhor do que o Rosetta. Rosetta é incrível. Mas melhor do que o Onimun. Não, Rosetta é indiscutível mesmo. Porque você tá pagando uma carta pro cara gastar 2 cartas da mão dele. Num formato onde você não tem power turns. Então não tem como o cara tomar e voltar batendo 20 em você. É muito, muito forte. Aí não tem muito o que falar, né? Isso, Era forte, precisava do ban, tá tudo certo, todo mundo concorda. É isso. Perfeito. Bola pra frente. Vamos falar então do principal. Do que importa, né? Vamos Classic Constructed. Primeiro, vamos por partes aqui. Primeiro, Bando Cib. Polêmico. Muito Polêmico. Dito isso, eu não achei um erro, achei super correto esse ban. Tem uma coisa na experiência de jogo que é a seguinte. Se eu bato 4 e o cara bloqueia 4, beleza. Você vê uma ação aí, uma troca. Se eu boto 4, o cara fala, da hora, tomei. Aí no turno dele ele ganhar 4, 5 de vida, você fala, caralho, o que eu fiz então? É que nem a experiência do counter, né? Você toma o counter e você fica triste. Agora você faz o bicho, o cara mata, pô, beleza. Matou, exatamente. E isso, não falando sobre competitivo de alto nível. Esse não é o ponto do Bando Cib. É o competitivo, o Armory. O negócio do dia a dia. Porque no Armory, pô, é muito triste. Você tá lá pra jogar, se divertir. Vou jogar de Max aqui. Acabei de comprar o deck dele. Aí eu vou lá, bato no cara. Ele vai lá e toma tudo, ele 2 mana. Tô ganhando 8 de vida. É isso. Todo meu trabalho foi jogado no lixo. Eu, como jogador de Cib, e o tanto de trabalho que você teve pra passar 8 de dano no deck de Cib, né? Então. E não é trivial. Não é trivial, porque o Cib nunca vem sozinho, né? Não. Sempre vem com muitas defense reactions e muitos blocos. Não, isso é outro ponto. Eu não acho que o Cib tenha necessidade nesse exato momento. Por causa disso, tem uma quantidade surreal de blocos e defense reactions no jogo. Pô, a gente ganhou nossa terceira defense reaction genérica 0/4 muito boa agora. Se você só rodar genérica, você tem pelo menos... são 12 não, você tem 9 defense reactions 0/4. Muito boas. Sim. Então, entre algumas outras que são usáveis ainda, né? Sim, não, e você tem as classes também. Você vai ter, sei lá, Runeblade tem mais 2. Forterra, é essa, né? a gente vai entrar lá, mas se Forterra tem mais uma, olha só que coisa. Aí só nisso aí o boneco tem 6 Defense Reactions, vezes 3 tem 18. Ó. Pronto. Já foi um terço 9 Cib, 8. Um terço do deck é Defense Reaction 0/4. Olha que coisa. Então eu acho super justo esse ban no Cib por causa disso. Eu não acho que tenha necessidade no nosso cenário atual. Eu, como jogador de Cib, devo dizer que eu nunca concordei mais com um ban do que esse.
Sib é extremamente injusto, assim. Uhum. Ele é um problema muito grande, não só nessa questão da experiência, que eu concordo plenamente também. É muito chato você chegar pra jogar num Armory, você tá jogando contra um novato e você está com um deck de Sib, porque você não tá esperando enfrentar um novato. Quando você tá jogando contra jogadores mais experientes, eles já sabem como é que funciona a mecânica, como é que dá pra counterar, como é que você vai fazer pra jogar contra. Segue sendo um saco. Continua sendo muito chato, mas as pessoas já estão acostumadas. Uhum. Agora, contra um jogador novo, não é legal. Entendeu? Mas o meu principal problema com o Sib é que ele restringe demais os decks que conseguem jogar ou não. No meta de Sib, não tem como você jogar com um deck que não dá dano. Assim, muito dano. Uhum. Ou você tá jogando com um deck fadiga, ou você tá jogando com um deck hiperágua. Se o seu deck é meia bomba, ele só perde pra Sib. E tem uma outra coisa se você for jogar de controle. Eu já vou apontar o porquê eu gosto de Sib. Eu gosto de Sib no formato no cenário competitivo. Mas antes disso, tem um problema no Sib, que é claro, é o seguinte. O porquê eu não usaria Sib se eu estou de controle. Esse é um grande ponto. O Sib simplesmente tem muito valor. Então, pô, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar 30. É mais de 30 de vida. Quanto de vida é que você ganha com os 6 Sibs? Eu já fiz essa conta algumas vezes, tipo mas é quase 40, 30 e poucos de vida. É uns 30 de vida que você vai ganhar ali tranquilo. Pô, por que eu não usaria isso com 6 cartas? Por que eu não usaria isso? Sim, se você rodar o seu deck, você ganha 30 de vida a mais. Então, por que não, né? Por que não? Mas uma coisa boa, eu gosto do Sib num formato competitivo de alto nível. Ele traz uma diferença no jogo. Ele obriga, principalmente os jogadores de agro, a jogarem de uma forma mais inteligente. Então, por exemplo, se você sabe que o cara tá jogando de Sib, o cara tá jogando full retranqueiro, você precisa setar um turno, por exemplo, de combo, aquele pit stack, delícia, pra conseguir dar uma quantidade de dano muito alta nele. É interessante. Mas no dia a dia é muito chato. Sim, eu concordo com o seu ponto também. Eu acho que até no próprio artigo eles falam que no competitivo o Sib não era um problema. E realmente não era. Se você não consegue contornar o Sib, eu acho que tem mais a ver com você não estar jogando tão bem com o seu deck do que Sib ser muito forte. Entendeu? É contornável, entendeu? E agora o problema pra mim é esse dos decks mid. Se você é uma Kassai, desculpa, tô pegando no pé dos Warriors hoje, mas desculpa. Se é uma Kassai, mano, você não tem muito o que fazer contra um deck Sib. Tem a chance dele bricar e aí você não consegue fazer nada, mas você simplesmente não tem dano suficiente pra passar nele. Entendeu? Falando sobre o Warrior, tem aquela história de que se o oponente tá jogando de Sib, ele não tem cartas suficientes pra matar o oponente. Já pensou nisso? Pô, tu tá jogando com um deck que você sabe que você perdeu. É isso. Incrível. É isso, né? Maravilha. Não, tu chega num Armory e você vai jogar contra, sei lá, o Luquinha mesmo. Vai jogar contra o Luquinha, você tá de boot e o cara faz um Sib. Aí você olha, você faz a matemática, você pega a sua calculadora, faz a matemática e olha, caralho, eu não mato ele. Não dá pra ganhar. Muito bom esse Armory. Adorei. Então, deprimente, deprimente. É um ban muito justo, muito justo. Quem sabe isso volta no metas, futuro. Inclusive, talvez. Eu acho possível. Inclusive, eu acho também, dependendo do que for printar mais pra frente. Se a gente pensar que vai o cemitério cada vez vai ser mais importante, eles vão ter Grave Hate. Com Grave Hate, o Sib fica muito mais fraco. Então é uma possibilidade. Eu achei, inclusive, que eles não fossem banir os Sibs justamente porque me parece que está vindo bastante Grave Hate em High Seas. Tá vindo um. Então achei que essa era a ideia deles, entendeu? Eles vão fazer bastante Grave Hate. Apenas um. Talvez eles até desbanissem o azul. Por enquanto só um, né? Espero que tenha mais. Também. Espero que tenha mais. Tanto que a primeira carta que eles spoilaram, entre aspas, de High Seas foi Gravekeeping, né? Que não é necessariamente da coleção, mas era uma promo bonita com a arte da coleção, né? Não, Gravekeeping é ruim, demais. Né? A carta tá ruim. A menos que você seja uma Ira. Na Ira ela é mais ou menos. De resto... Não, esse é o plano do Gravekeeping. Tá.
Vamos continuar. E esse é um ban que... eu achei que foi mais polêmico do que Sib, porque machucou mais gente. Germinate. Sib e Scepter of Pain já tava extremamente cantado. Sim. Né? Sib dava pra discutir, Scepter menos. Eu achei que esse aí tava bem cantado. Sib me pegou um pouco de surpresa, mas também nada demais. Germinate, eu não vi uma pessoa falando que Germinate seria bonito. Então, mas eu achei um ban muito inteligente. Se ler ali, vai ter um motivo claro, que é o seguinte. A Aurora foi de F, todo mundo sabe disso. Porém, ela teve um win rate muito menor do que o Florian. O Florian só era menos jogado, mas ele era muito mais eficiente. O que a Aurora foi embora, eu vou explicar um pouco mais lá embaixo, mas ela foi embora mais por popularidade do que por qualidade. Esse é um motivo do porquê eles vão mudar um sistema de LL. Mas esse é o motivo do ban Germinate, porque Germinate deixa ele muito consistente. Simplesmente, o Scepter of Pain e o Germinate, já contando a outra parte do ban mesmo, o Scepter of Pain era muito eficiente no Florian Palitinho pra jogar contra agro. Contra agro, pô, tu fazia isso, tu fazia árvores que você tava 4 Runechantes. Aí depois 4 Runechantes de novo. 4 Runechantes ganhava o jogo. O Germinate é o contrário, ele é muito bom no late game, ele é muito bom contra controle. E pô, tu falar, tu tá jogando de Florian, tu tá grind, tu bate uma vez, deixa o cara manco, faz Germinate pra 12, faz 24 Runechantes e o cara perde. É isso. Eu achei o Germinate um ótimo ban pro Florian. Porque ele pega os 3 Florians, né? Sim. Talvez agora não tenham mais 3, agora tenham só 2. O palitinho ainda mas existe. Eu achei não é mais palitinho, no caso é anais. Sim. Mas eu acho que ele vai perder bastante força sem o Scepter. Eu espero. Com certeza. Porque... falando um pouco sobre o Scepter, eu acho que muito problemático o fato do Florian ter 3 builds diferentes. É simplesmente muito ruim, tá ligado? Você vai sentar contra o cara pra jogar, aí você tem que chutar um side. Porque são 3 decks diferentes e 3 decks com estratégias muito diferentes. Né? Inclusive, provavelmente não, esse ban é o contrário do que foi o ban do Sib. Enquanto o Sib era muito bom no Armory, o Florian ter 3 decks diferentes era muito bom no competitivo. Perfeito. Porque são 3 sides, não, são 2 sides completamente diferentes. Ou você saida pro Florian mid-range agro, ou você saida pro Florian palitinho. Porque se você pega a defense action pro Florian palitinho, você não faz nada. Nada com essas cartas. Exato. É a carta morta. Então, você ter 3 opções de Florian complicava muito a vida. Muita vida. Extremamente. E Germinate realmente é uma carta... Eu achei um ban, depois que eu vi, eu falei, ótimo ban. Assim, legal. Ela não vai machucar tanto o Florian, mas ela machuca... Ela deixa o Florian um pouco mais fraco aonde dói, que é no jogo lento. Ele permite decks lentos ganharem do Florian, que é uma coisa que não acontecia. O Florian era muito bom contra deck lento. Muito bom contra deck lento. Sim. E ele é relativamente bom contra decks rápidos também. Alguns ele tem um pouco mais de dificuldade, mas ele é bom. Ele é bom. E aí, eu achava muito frustrante também o Germinate no final do jogo, porque é difícil você chegar no final do jogo contra o Florian. Né? Depois que o boneco ativa, ele vira o demônio. Sim. É muito valor. Você conseguir não morrer pra ele é muito bom. É muito difícil. E na hora que você chega no final do jogo, que ele só tem poucas cartas azuis, e você tá lá quase fadigando ele, é muito frustrante. Ele, beleza, pivotei um turno, eu joguei o resto de equipe que eu tinha na frente, ninguém mais tá batendo muita coisa também. Nem que eu, fui a 1. Beleza, Germinate pra 12 e... Pra 12 não, é pra 9 dá pra ele fazer. Dá pra fazer pra 12 também, se fizer no Arsenal. Enfim. Germinate pra uma cacetada e aí no próximo turno você tá morto, amigão. Eu mato agora. Entendeu? É muito frustrante. Pois a Germinate é X. É pela metade. Falei errado aí. Mas aí ele dobra, né? Não, mas eu falei errado. Nos 24 são só apenas 12 Runechantes e 6 de vida. Só. Coisa besta, assim. Morre, tem a vida ainda, né? Tem a vida. Ele nem vai ser punido por ter pivotado pra fazer o Germinate. Você tomou no máximo 6 de dano ali no terceiro ciclo do jogo, que todo mundo tem 5 cartas no deck.
tomando no máximo uns 3, 4, 5 de dano, voltou ganhando 6 e fazendo Incrível, não? 1 milhão de Runichange. Não, é uma carta muito delícia. boa, é uma carta muito consistente, faz muito sentido. E eles prometem, aí eu não vejo necessidade de nem ter falado isso. Eu entendo que eles falaram isso pra tirar um pouco do peso do ban. Às vezes falaram que vai ter uma carta que sinergiza muito com o Germinate. Mas eu não... Perfeito. Mas assim, banir Germinate pra mim tá excelente. Porém, vai continuar funcionando, Sim. vai continuar muito bom. Vai continuar Não topo afetou do meta. nenhum outro boneco. Sim, foi bom. Assim, só afeta quem usava Germinate e gostava muito dessa carta, eu entendo, é triste. Mas a carta era boa. Sim. Aí você pode continuar jogando no LL, né? Eu acho que Florian é um boneco plausível no LL também. Ele Talvez, tem uma habilidade bem forte. Nossa, Florian palitinho no LL deve funcionar, né? Deve. Se pá que deve. Nossa, deve ser chato parando pra pensar agora, Nossa, meu Deus. Insuportável. Insuportável. Se você tiver com muito número de Cefadigar, não tem drone, né? Enfim. Vamos lá. Bonds. E um unban do Bonds. Vermelho. Unban de Bonds of Ancestry. Cara, isso é um unban muito... E isso daqui me deixou encabulado, tá? Eu não sei... Porque é o seguinte, vamos lá. Entendam. Bonds é necessário pro Katsu funcionar. O Katsu é um boneco meio ruim. Bem ruim. Principalmente quanto mais Defense Action existe no jogo, pior ele fica. Só que essa carta é muito problemática e não deveria ser desbanida. Inclusive do ponto de vista da LSS. Porque simplesmente essa carta tem um valor gigantesco, bizarro e surreal. Você faz daí por 0 manas, bate 4, go again, vai ter uma carta a mais pra jogar. Você pode fazer isso de novo, de novo, de novo. É muito forte. Mas o unban dela é simplesmente pra levar o Katsu embora. Porque o Katsu, ele precisa ir. O Katsu é um ninja que não deixa outros ninjas serem printados com combo. Eu entendo isso. Porque se tem cartas boas de combo, o Katsu vai usar. Se o Katsu ficar bom com o combo, ele vai ficar quebrado porque ele tutora essas cartas. Então, eu entendo. Mas eu acho um ban muito estranho. Eu concordo em certa parte. Eu acho que o Zen, ele veio pra nos mostrar uma coisa. O Zen é MST no geral, né? Veio pra nos mostrar o quanto os bonecos das antigas coleções não são tão bons assim. E o Katsu tinha ali acesso a praticamente tudo que o Zen tinha acesso. Era um deck justo. Era um deck ok. Era um bom deck, mas não era o melhor deck do formato. Nunca foi o melhor deck do formato Katsu. Pelo menos desde que eu jogo CC, nunca foi o melhor deck. Só um ponto. Ele não é o melhor deck ou um deck bom. É apenas um deck problemático. Igual, por exemplo, outro boneco antigo que é problemático é o Kano. Ele não deixa outro mago existir. Sim. Ele é bom? Não é, pô. Custa 3 mana pra você revelar a carta do topo que você ainda tem que pagar. Meu amigo, isso é muito ruim. Tá muito ruim. Mas ele é problemático. O Kano, ele tem uns valores negativos, às vezes, que é sensacional. Às vezes não. Você pagar 5 mana, 5 pra 4 arcano é insano. Enfim. Voltando. Eu acho que o Katsu é um boneco bem mediano. Ele... Desculpe, jogadores de Katsu. Não quero ofender vocês, o boneco é divertido. Mas ele é fraco, mano. O Zen simplesmente pegou as cartas dele e falou: é assim que você faz, tá? É assim que a gente usa isso aqui. E o Katsu ficou só olhando. Ele tem agora um Bonds. Tá bom, ele tem as cartas novas que ele ganhou, a Retrace the Past e incrível. E aquela é uma ótima carta. E aquela outra também, vermelha 0/4. É horrível. Gust Wave alguma coisa, né? Uma coisa Gust Wave. Enfim, essa carta aí. Katsu antes tinha Art of War, tá ligado? E era um deck honesto. A grande jogada do Katsu era você fazer AO Triple Bonds. Você não consegue mais fazer. Ele é um boneco super... Você não consegue fazer nem por causa do AO e nem por causa do Triple Bonds. Então... Ele é um boneco super fadigável. Ele é um boneco que
tranquilamente dá pra você apostar uma corrida contra ele também. Eu não acho que ele bate tanto de frente com uma Syndra, não acho que ele bate tanto de frente com... A Aurora já foi, né? Mas uma Jill, nossa, a Jill deve ser um match terrível pro Katsu, na minha Se opinião. bem que Não sei, não sou um jogador experiente de Katsu, mas... Contra Jill, se ele desonrar a Jill, porque agora ele pode desonrar de novo, é o Dream, né? Ele bate com ninguém o jogo. Dá. Dá pra ganhar. Uhum. Mas tem que acertar o Dishonor também, né? E a Jill tem bastantes equipes que blocam bem. Então... O que é um problema pro Katsu também, porque ele é um boneco que joga ao redor de breakpoints, e atualmente quase qualquer boneco para breakpoint nas equipes. Então acho que o Katsu ele sofreu muito com o tempo. Ele já era pra ter rotacionado. Sim. Entendeu? Tal qual o Rinard também, coitado. Tá lá na vidinha dele. Quero puxar aí isso que você acabou de falar para um outro assunto. A mudança no Living Legend. A mudança no Living Legend. Maravilha. Vamos lá. Só pra finalizar, não acho que Bonds vai ser quebrado, não acho que Katsu vai voltar a ver jogo. Acho que eventualmente algum outro ninja vai vir, vai quebrar ele de novo e vai ser banido de novo. Eu acho que ele vai embora antes. Talvez, provavelmente. A carta é quebrada. Sim. A mudança dos Living Legends. Mudança no Living Legends, vamos lá. Muda algumas coisas, tá? Primeiro, agora todos os pontos do Living Legend, que antigamente eram arredondados, né, nos ProQuests, principalmente dos RTLs, eles vão entrar no cálculo como números quebrados, agora de novo. De novo não, agora. Uhum. Só que a gente não vai ver isso, vai ficar tudo no banco de dados, não importa pra gente na vida real. A diferença vai mudar aí uns 200, 300 pontos que seria distribuído por cada temporada. É bastante coisa, mas, tipo, por exemplo, talvez a Aurora não fosse pro LL por causa disso. As outras 2 semanas, imagino que sim. Mas assim, não, isso é uma coisa que é besteira pensar. Sim, porque duraria uma semana a mais, talvez. Tipo, pensar, mas se tivessem feito isso antes, gente, não fizeram, é isso? O que importa agora. Se minha mãe tivesse bigode, né, mano? Então... Então é isso aí. Agora vai ser tudo calculado exatamente como era pra ser. E vão mudar a quantidade de pontos pra cada herói dependendo da idade deles. Então, o herói antes de fazer um ano, ele vai receber metade dos pontos. Até o segundo ano dele, antes dele fazer 2 anos, ele vai ser igual, vai receber um para 1. E depois de fazer 2 anos, ele vai receber 1.5 pontos. Então ele recebe meio a mais. Perfeito. Qual a ideia disso, tá? Deixa eu explicar por cima, que foi explicado o motivo primeiro desse first year aqui, do ser ralfado. É o seguinte, a Aurora, como eu disse, ela tinha uma porcentagem menor do que o Florent de Vitória. Porém, o boneco era muito popular. A LSS trabalhou para ela ser muito popular. Então o pessoal teve lá o crescimento junto com a Aurora, teve o First Strike, o Blitz, depois o Armory Deck. Então foi um boneco que todo mundo tava jogando, ela era jogada massivamente. Então acontece, o boneco é jogado massivamente e ele é entre ok e bom. Então ele vai ganhar mais pontos. Se ele vai ganhar mais pontos, ele vai embora mais rápido. E não é isso que a LSS queria. Ela queria que demorasse um pouco mais pra ir embora. A primeira ideia deles era ter banido coisa, o que é justo, só que elas não queriam fazer ban emergencial pra isso. Eu também acho justo. E isso foi frustrante pros jogadores, claramente. O Armory Deck durou dela 2 meses só. Você comprou o deck, em 2 meses ele foi embora. Isso é ridículo, se você for para pensar. Se você comprou no lançamento, né? Sim. Exatamente. Então essa é a ideia dos pontos do primeiro ano ser ralfados. Existe aquela questão. E se o herói for quebrado? Não? Sim. A partir de agora, a LSS também vai fazer, você consegue ver aqui embaixo, bans um pouco mais frequentes. Então, mês que vem, final do mês que vem, né, cada 1.5 meses, no mês e meio, eles vão fazer bans nas cartas. Então, a gente espera que não aconteça mais de ter um herói quebrado por muito tempo. Até porque, a partir de agora, os eventos, eles vão ter cadastro de decks no Gem.
Então o LSS tem controle sobre todos os decks que existem no jogo em competitivo. Então eles têm total controle de cálculo do que tá acontecendo. É isso. Feito. O que você achou desse negócio? Eu acho um pouco preocupante. Eu não gosto tanto dessa política de ter muitos bans. Ban é uma resolução de um problema, né? O ideal seria não criar o problema. Perfeito. Porque depois que você já printou a carta, já foi, né? Algum campeonato vai acontecer com essa carta, alguma season essa carta vai dominar, esse deck em específico vai dominar. E isso acaba criando, às vezes até fica divertido, mesmo com a carta forte. Quando você tá jogando com a carta forte é bem legal, até. Agora, às vezes até quando você não tá. Eu gostava, por exemplo, do meta do Zen, tá ligado? Tá bom, jogar com counter de Zen? Sim, mas eu gostava do meta. Eu achava um meta interessante. Quer dizer que é um meta bom? Não. Era um meta totalmente dominado, não tinha pra você jogar com outro boneco. E às vezes esses metas são extremamente chatos ou são nada divertidos pra se jogar. Então, e vai acontecer. Ah, beleza, vão banir? Vão banir, mas já aconteceu, entendeu? Já foi chato. Sim. Então o ideal seria eles darem uma brecada no power level que eles estão dando para as cartas. Estão saindo muitas cartas fortes. Não é à toa que os bonecos antigos estão ficando para trás e bonecos novos estão rotacionando muito rápido. Desde MST, os bonecos são todos muito fortes. Deu Hunter um pouco menos. Espero que Raicy se mantenha assim. Eu acho que Hunter foi muito bom. O Power Level The Hunter foi incrível. Ao meu ver, o problema de Rosetta nem foi a coleção em si, foi sim o que já tinha disponível para os heróis usarem. Também. Honeyblade é muito forte, né? Você consegue ver o histórico vendo o ProQuest, metade quase das vitórias foi feitas por Honeyblade. Não é tipo, foi feita por Aurora ou por Flora, foi feito por Honeyblades. Sim. Enfim. Então eu acho isso um tanto problemático. E aí, ainda mais se é um boneco novo, o boneco vai ficar muito mais tempo, o dobro do tempo, né? Sendo válido. A Aurora, por exemplo, era um saco. Desculpa quem gostava de jogar de Aurora, que não era tanta gente assim. Tem gente que gosta mesmo. Eu gostava de jogar contra, é uma match boa pra mim, então. É uma match ok pra mim também, mas é muito chato, e tinha muitas. Tinham muitas. Mas assim, eu achava a Aurora relativamente fair, se você for comparar, por exemplo, com a época do Zen, que foi uma época próxima. Sim. O boneco era muito fair. Sim. Ela não é o boneco mais unfair do jogo, não. Nem de longe. Mas eu acho que ela tinha, assim, um pontadinho a mais do que os outros, entendeu? Você tem mais chance de ganhar no campeonato se você jogar de Aurora? Você tem chance de ganhar com outros decks também, mas se você jogar de Aurora, a vida é um pouco mais fácil. Teve também o caso da Aurora especial de que teve uma carta printada errado, né? Isso daí é totalmente culpa da LSS, não tem como fazer, nem não tem que falar. A LSS vacilou muito, o controle de qualidade foi um erro gigantesco. E que erro. Assim, falar pra você que ratas desse tipo são comuns no mundo de cartas. Talvez você seja acostumado, talvez você seja muito acostumado com Magic, isso Magic não acontece isso, outros card games acontece muito isso. Muito isso. Mas não é uma coisa que deve acontecer. Não pode acontecer isso no jogo. Acontece bastante até no Magic também, principalmente em outros prints, né? Não na versão original. Não, mas o funcionamento da carta ser diferente porque foi escrita errada. É isso que geralmente não acontece. Isso geralmente não acontece no Magic. Em outros card games isso costuma acontecer um pouco mais. Card games indie, sabe? Mas tem uma equipe menor. Geralmente acontece isso. Eu acharia ok eles darem uma errata na carta depois. Falar, isso foi mal, o bagulho saiu errado, o estagiário fez merda, alguma coisa assim. Agora você printar o bagulho e falar, não, era assim mesmo. Deixa acontecer. Tá certo. Não, porque essa carta deu muita consistência pro boneco. Ela melhorou muito o boneco. Sim, a carta é muito boa. Tipo assim, ela melhorou muito o boneco em alto nível. Sim. Fala.
Talvez sem ela ainda tivesse acontecido a mesma coisa. Provavelmente. O deck já era muito bom. Mas Mais ou menos, né? pra Porque que mais? isso deixou ela muito boa contra Mets, que ela não era tão boa, principalmente contra controle, porque ela podia fazer um turno muito Sim. legal com isso. Isso com a Arclight não era ridículo. Mas assim, eu vejo isso mais como uma pólice de seguro pra não acontecer uma Aurora 2 pra LSS. Sim. Eu acho isso, nessa questão eu acho isso muito justo. E nessa questão também a LSS praticamente se comprometeu a não lançar um Zen 2 ou um Starvo 2. Não aconteceu. E é o mínimo que ela tem que fazer desde MST, né? É o mínimo que ela tem que fazer. E mais ou menos. não pode acontecer isso de novo. Eu acho que conhecendo... Quando você vem num jogo da Wizards, você espera o pior da empresa. Nossa. Warriors e Wizards eu peguei pro pau hoje, né? Perfeito. Vamos lá. Você esperar que... Eu posso ler isso dessa forma que você falou. É uma interpretação muito válida. Eu espero do fundo do meu coração e acredito realmente. Eu boto fé na LSS. Eu acho que ela toma boas decisões. Na maioria das vezes. E as decisões que ela não toma tão bem, eu também não sinto que é por sacanagem, né? Porque é a forma mais lucrativa. Mas isso também pode significar eu vou lançar um boneco muito forte, vou lançar um Armory Deck dele, vai vender igual água, porque o boneco é muito forte e todo mundo quer jogar com ele no CC, e o boneco vai ter uma validade grande para conseguir vender o produto. Isso, inclusive, tem um outro parênteses que eu queria fazer, que é o seguinte. A LSS, há um tempo atrás, quando falaram sobre Enigma, pensaram, Enigma tá forte, né? Mas vamos deixar ela rotacionar, agora já foi. Isso não pode acontecer mais. Isso não tem mais espaço, porque se você for pensar nessa ideia, não é que tipo, Enigma 2 vai rotacionar em 8 meses, não. Ela vai rotacionar em uns 14, 16 meses agora, por causa desse Halfed. Exatamente. Então, é um problema. São algumas preocupações que eu espero que a LSS esteja pensando nisso e mudam muito por causa desse quesito. Eu entendo, como eu disse, é uma pólice de seguro, faz todo sentido ela fazer isso, principalmente para manter o jogo aí vivo, aumentar a confiança das pessoas no jogo, mas sim, também é um problema também os bonecos subirem muito rápido, e isso é uma forma de resolver esse problema. Talvez não seja a melhor forma, na minha opinião, não é a melhor forma possível, mas é uma forma. É aquilo. E espero que dê certo. Se você manter os heróis, se você deixar heróis muito justos, eles não vão ser jogados. Sabe disso? Sim. Se eles botarem heróis muito... Se eles só deixarem heróis ok, tipo agora, por exemplo, a Syndra. Syndra ganhou uma cacetada de ponto na primeira semana. E agora ela tá justa. Sim. Se for acontecer bonecos assim, é perfeito. Acho que inclusive que todo mundo espera. O Feng agora que tá aparecendo. Sim, todos os Blancos de Hunter, né? Estão aparecendo um pouquinho, Sleep, todos eles aparecem. Eles têm espaço. Entendeu? De uma forma honesta, eles têm espaço, exato. Sim. Vamos fazer um experimento mental aqui, nesse ponto? Vamos fingir que não existiu nem Rosetta e nem MST. Como você acha que seria um meta hoje? Seria, na minha opinião, completamente justo. Todos os bonecos são bem jogáveis dos outros. Sem Rosetta eu teria dropado 100%. Meu amigo, minha classe é mago. Até Rosetta tinha ficado 2 anos sem coisas de mago e 4 anos sem heróis de mago que não fossem a Slender. Perfeito. Tem esse ponto. Precisava lançar um mago em algum momento. Mas eu acho que todos os outros bonecos são justos, entendeu? Esses bonecos que se destacam muito. E assim, essa foi a primeira grande mudança do LL, né? Nada impede deles mudarem de novo. E vamos ver como isso vai sair agora, porque o Living Legend, como o Branco falou, é uma coisa exclusiva do Flesh and Blood, é uma coisa nova que eles estão tendo que refazer do começo. Então vai ter erros, vai ter vários problemas, e isso é esperado. Enfim, eu confio na LSS, eu acho que é uma forma de resolver o problema. Eu imagino que eles tenham estudado outras e decidiram por essa, porque, imagino eu, eles acham que é a melhor coisa que dá pra fazer pro jogo.
Agora, O meu único problema com isso é essa primeira frase aqui, by the way, tá? qual? Dos heróis com menos de 1 ano terem metade dos pontos. Isso eu acho que eu não gosto tanto. Agora, a outra parte. Agora vamos falar da segunda parte. No caso, não no multiplayer, né? Multiplayer é 1.5. Isso daqui eu achei incrível. Vou aqui. Calma aí, bota seu ponto primeiro. Já deveria ter acontecido antes. Eu botei toda na mesa que era fato do Halfed, então agora você pode começar falando. Perfeito. Como eu já estava falando antes, lá nos bans do CC, os bonecos mais antigos são piores que os bonecos novos. Isso é normal, precisa lançar boneco bom, precisa lançar boneco interessante. Eu acho que alguns podem até ser um pouco discutíveis, por exemplo, Bravo Betsy, que são bonecos super parecidos. Nada me tira da cabeça que fizeram a Betsy achando que o Bravo já teria rodado em Heavy Hitters. E desde então ele nunca mais viu uma mesa competitiva. Mas... Importante, nem a Betsy. Nem a Betsy. E nem a Betsy. O Victor tomou totalmente esse papel aí. Sim. Que também é, convenhamos, só um power creep do Bravo. Tipo, tem motivos pra você jogar de Bravo, mas tem muito mais motivos pra jogar de Victor. Eu vejo o Victor como outra coisa. Eu acho a Betsy muito semelhante ao Bravo, mas o Victor é outra coisa. Mas ele é um Guardian superior, claramente. Sim, é outra coisa, mas é uma outra coisa melhor. Só melhor. Ter bloco da Draw. Não tem o que você falar. Muito bom. É tipo, só muito forte. Então isso aqui é muito necessário. É muito necessário. Eu acho que eles deviam ter feito isso antes. Tem muito boneco que tá fazendo hora extra já. Azalea, nossa senhora, vai embora, Azalea. Assim, Ninguém mais aguenta Azalea. Tem boneco que não... Eles imitam print, né? Como eu falei do Katsu. Pô, se você faz combos bons, o Katsu consegue aproveitar muito disso. Porque assim como o Zen, apesar dele ser pior, ele também tutora cartas. Então ele vai conseguir aproveitar com maior eficiência combos. Mesma coisa do Kano. Se você lança danos arcanos relevantes, o Kano vai usar e vai ficar muito mais forte. Por mais que o boneco seja mana ineficiente, ele é muito funcional quando se trata de apenas usar não ataque action no deck. A mesma coisa da Azalea. A Azalea também é outro boneco problemático. Eu acho que isso é verdade pra quase todos os bonecos de Ark pra trás, né? Sim, não é todo boneco antigo é problemático. É boneco que a LSS tem um problema com eles, que é eles. Não é coisa tipo... Fala. Eu acho que esses bonecos, eles têm vários pontos que tornam eles problemáticos, assim, mas mesmo que não tivessem, nesse exemplo do Katsu, de tutorar a Azalea, tem uma puta toolbox, o Rinar com Intimidate, que é uma habilidade difícil de balancear, e etc. A Dash, começando com o item. Tem essas particularidades deles que fazem eles serem muito fortes. O Bravo também, dominando o ataque. Dominante é uma habilidade muito forte. Dominate é muito bom. A LSS já falou que não quer mais trabalhar com Dominate. Vamos lançar a Valda. Tá bom. A Valda, tudo bem. A Valda é só pra galerinha brincar, nem deixar ela com 42 de vida. Sacanagem, não. Enfim. Tem isso, mas mesmo que não fosse esses pontos específicos desses bonecos que fazem eles restringirem o design, eu imagino que eles já restringam só por existir. Porque é um boneco a mais que você tem que pensar na hora de printar uma carta. Eles são diferenciados. Eles são muito diferenciados. Não precisa pensar necessariamente numa flecha que a Azalea vai buscar com o Nock e bater dominada. Então a flecha não pode ser tão forte assim, porque a Azalea vai fazer isso com certeza. Não saiu uma flecha tão... um ranger a mais? Sim, exatamente. Não saiu uma flecha tão boa quanto Red the Ledger, depois Red the Ledger, né? Exato. Se tivessem mais flechas assim, quanto mais flecha sai, melhor a Azalea se a Azalea tivesse 2 Red the Ledger, você tá maluco. Sim. Se tivesse um Red the Ledger pra decks mais lentos, fudeu, né? Nossa. Pelo amor de Deus. Enfim, então isso aqui é absurdamente necessário. Que já devia existir, assim. E agora vai ter alguns bonecos antigos que estão na boca, né, já. A própria Leia e a Dash estão pertinho. O Kano tá faltando uns 200 pontos. O Katsu tá quase indo embora. O Bravo, como a gente já falou. Então, esses bonecos antigos já vão rotacionar.
E a Sim. partir daí vão ter outros bonecos que vão rotacionar, isso é a vida. Então, por exemplo, a gente logo mais. Pô, o Fire também agora vai. Mas é que, se você for ver, não tem tanto boneco antigo assim Uhum. ainda no jogo. Sim, Mas sim. a partir do final do ano também vai começar a ter Bright Lights. E começa a ficar um pouco interessante, justamente por causa que Dio vai embora. Mas nessa velocidade, mais rápido. E Dio indo embora, sobra poucos mecanologistas de boost bons, vulgo o Max. Ah, graças a Deus também, né? Já deu de boost já, né? Estamos boostando desde Arcane Rising. O- Vamos fazer outra coisa. eu vejo muito essa mudança na LL também pra renovar o jogo. Tipo, Sim. vamos levar isso pra frente, vamos jogar todo esse pessoal pro LL pra gente poder trazer coisas novas. Então, por exemplo, agora o Mac sem boost, o que é Uhum. engraçadíssimo. Uma Ranger de flechas grandes, que também é uma coisa totalmente única. Então vamos ver aí o que a Sim. LSS está cozinhando, né? Perfeito. Falando dessa forma, fica até interessante quando a gente junta com essa parte do Living Legends ser um formato agora, né? Porque Sim. parece realmente que eles estão tentando repaginar o jogo. Do tipo, vamos fazer esses bonecos subirem, vamos fazer os bonecos novos ficarem. A gente quer montar um meta diferente, a gente quer mostrar coisas diferentes. E pra quem gosta mais dos outros bonecos, a LL tá aí. Uhum. Aparentemente dá pra você ser campeão mundial mesmo jogando LL. Não, e assim, pensando, por exemplo, como mago, se o Cano for embora, você nunca mais, espero, por favor, LSS, não faça um boneco tão Ah, não. degenerado pra combar igual o Kano comba. Pô, Não, turno 0 você não tem tem uma como. chance, é pequena, mas você tem uma chance de você matar o oponente. Isso não deveria É, nem existir no jogo, pra começo de é conversa. pequena, é pequena ult da forma que ele joga, né? Se você voltar os tomos e os surges lá que não draw, Então, isso não deveria é, existir. Isso é nunca. a, Isso a não... do nada, a do nada vira bem alta. Então, vai ser uma coisa que você só vai agora começar, talvez, a fazer isso na LL. Talvez os magos agora sejam magos mais de bloqueio dano arcano, ou se não, igual o Ocílio, de fazer um turno de ataques e dano arcanos Uhum, sequenciados. Pô, é sim, interessante se você for pra pensar assim. Então, sim. É interessante repaginar esses uhum. bonecos que precisam ser repaginados atualmente. Mecha também precisa, Ranger também precisa, O Mac sem Mago nem boost é se uma fala. coisa totalmente estranha que se você falar pra qualquer pessoa que jogue hoje, você não consegue Uhum, imaginar um Mac que não busta. Tirando Teclovossa, a gente é. finge que Teclovossa não é um Mac, por favor. A gente finge que o Teclovacem não existe. Teclovossa é nesse que, junto com Olympia, vai ficar aí por um bom tempo no jogo com 1.5. É. Pra eles, pra eles podia ser 3, assim. Eu acho que Não, 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 não. quem consegue fazer Cada, resultado com esses cada uma bonecos, vitória é 100 pontinhos, vai. eles não teriam subido ainda. Não mesmo. Não teriam subido. Ai, ai. Enfim. É Mas isso, né? é isso. Acho que foi uma boa cobertura. A gente cobriu tudo que podia. Perfeito. Demos nossos pontos. Um pouco dos fatos que foram falados também, né? Inclusive no Dev Talk, que tá aqui. Uhum. E eu não vou mentir, não. Por mais que eu esteja um pouco receoso quanto a algumas mudanças que teve, eu entendo. Pô, entendo todo mundo que ficou receoso, principalmente com essa mudança do LL. É muito estranho. Primeira vez que Sim. muda o Living Legends Points assim. Antigamente era só mudar pontinhos. Agora nada, vão mudar o Uhum. sistema inteiro. Eu entendo, todo mundo tem medo, eu também tô com medo, mas eu não vou mentir não, que eu estou muito curioso e achei muito interessante essa mudança. Eu gostei. Sim, no final das contas eu gostei de tudo. Até dos bans das cartas que eu jogo. Concordo plenamente. Os bans do CC gostei, acho que foi melhor ainda do que eu esperava. Uhum. Não teve sync, não teve shelter, não teve Nossa, Command Conquer, que bom strike, e a que galera bom que eles chapa deixaram. demais. Nossa, que bom que A eles galera não chapa saíram banindo tudo demais. assim. Gente, se eles tivessem banido assim, seria tão problemático pro jogo. Eu- terrível, terrível, Então, terrível. no final, por mais que eu ainda acho que tem muita defense action no jogo, eu acho melhor banir Sib do que banir qualquer defense action. Por motivos. Perfeito, eu acho. Isso é por motivos financeiros, né? Nem por motivos de equilíbrio do jogo.
Se for pensar, hoje em dia, se você banir Sync, você tem que rodar Shelter. Se você rodar Shelter, mais da metade das pessoas que jogam Flash and Blood não vão conseguir jogar Flash and Blood. Sem falar que é uma puta sacanagem, né? Não é? Eu sou Shelter, aí eu vou banir as 2 outras opções de Shelter que custam R$10. Agora você pode jogar com essa de 600 e até o contando. momento, Sync ainda é melhor do que Shelter, felizmente. Sync custa R$10 e Shelter custa muito. E quanto tá custando um Shelter hoje, não quero saber. R$800? Tá. Então... A última vez que eu vi ele tava $100 e poucos. Nossa, então eu achei esses bans muito bons. Achei uma boa contornada e, inclusive, falando sobre Shelter, só um parênteses, espero que eles arrumem alguma coisa pra arrumar o preço das cartas, porque tem muita carta muito acima. E é isso aí, aspas bem feitinhas. Bom, é isso. Então, cobrimos muito bem, cobrimos tudo. Tudo. Porra, estamos há mais de 1 hora aqui gravando. Deu pra você passar o seu horário de almoço? Deu com certeza. Talvez você já esteja trabalhando, então nem deveria estar assistindo isso daqui. Provavelmente. A fazer o quê? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo o que vocês acham, o que vocês acharam do ban. Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda muita gente. Quer falar uma coisa, Luquinha? Deixa um like aí pra LSSV que ela precisa banir Manifestations of Miragai. Perfeito, precisa mesmo, só pra garantir. Sim. Só reparação aquela garantia. Histórica. Exatamente. Então é isso, e até a próxima. Falou!